Bom, aqui conosco no Jornal da Manhã, nossa companheira, jornalista Vera Magalhães, que escapou dos alagamentos e da chuva. Não é, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago, por enquanto, mas eu tenho dia o Estadão hoje e já estou me penitenciando aqui que eu vou encarar esse congestionamento e pontos de alagamento que você está falando na minha orelha desde manhã. Bom dia a todos no estúdio, a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Ô Vera, na política, os levantamentos feitos pelas bancadas na Câmara mostram dificuldades do governo em aprovar a reforma da Previdência. E eu pergunto para você, diante disso, o governo já autorizou, de uma certa maneira, a negociação de 5 pontos dessa proposta, como nós sabemos aqui. Agora, é cedo ou tarde para ceder, hein, Vera? Cedo demais, Thiago. A própria equipe econômica ficou bastante contrariada com essa decisão anunciada ontem pelo presidente Michel Temer, que autorizou a flexibilização do texto original da Previdência em vários pontos. Entre eles, a transição para uma transição mais branda, uma regra de transição mais branda, as aposentadorias rurais, os chamados benefícios de prestação continuada, que são aqueles pagos a pessoas que têm deficiência, que não contribuíram por alguma razão específica, e as aposentadorias de policiais e professores. Nesse escopo, duas coisas contrariaram mais a equipe econômica pelo que eu conversei ontem e hoje no governo. Essa questão da transição, que eles consideravam uma das coisas essenciais para não desfigurar a proposta, e abrir mais 2 exceções no que deveria ser o regime geral da Previdência, um regime único da Previdência. Esse é um dos mantras da reforma, unificar. Já tinha uma exceção, que eram os militares. Agora, a prevalecer essa autorização do presidente Michel Temer para que seja mudado o texto, ficariam de fora também professores e policiais. E aí, isso abriria uma espécie de porteira para os deputados, por meio de emendas, Thiago, apresentarem exceções para várias outras categorias. Categorias que teriam riscos, categorias que teriam expectativa de vida reduzida por conta do trabalho. Enfim, isso desfiguraria um dos pontos, um dos pilares da reforma. Só com esses pontos que o governo quer abrir mão, a economia seria reduzida em 115 bilhões anuais. É muito dinheiro, Thiago. Só para ter uma ideia, o rombo anual, hoje, no regime geral da Previdência, aquele dos trabalhadores privados, é de cerca de 152 bilhões. E do regime único, o regime ali do servidor público, é de cerca de 155 bilhões. Então, esses 115 bi já equivale a 2/3 de tudo que é o rombo da Previdência hoje em dia. É muita coisa. Denise, você queria falar alguma coisa? Isso, Desculpa. Eu queria exatamente essa posição, Vera, porque eu estava conversando há pouco, também pelo WhatsApp, com um dos secretários que estavam cuidando da proposta da reforma, e ele falou que os cálculos são da ala política. Então não se tem uma estimativa tão precisa assim do quanto haverá de perda ou de redução da economia com a reforma da Previdência, até porque novas concessões poderão ser feitas e essas concessões estão sendo negociadas. Então foi uma decisão política do governo, que ele sabe a importância de conseguir avançar com a reforma até como uma bandeira, né, do governo Temer. Agora ele cedeu antes que houvesse uma pressão maior em plenário por mudanças na reforma da Previdência, né? Então, como você disse, pode abrir espaço para tudo agora. É isso, foi entregando os anéis cedo demais, Denise, para ficar na analogia que você propôs ontem para a gente no 3 em 1. Sim, as pessoas com quem eu conversei são da ala política, então faz todo sentido que seja isso. Mesmo porque a equipe econômica foi pega de surpresa nessa negociação. Nessa reunião de ontem, o ministro Henrique Meirelles chegou a defender que não se fizessem essas alterações agora, deixasse para se fazer no plenário, mas o presidente, acossado ali pelo placar que mostra que pelo menos 260 deputados têm restrições ao texto, dizem que hoje votariam contra, se apressou em fazer isso, tanto que o Meirelles nem participou da coletiva em que foram anunciadas essas flexibilizações. Então tem sim um problema entre a equipe política e a equipe econômica, tem uma certa queda de braço sim.